Massa que eu nunca sei quando isso aqui tá online, mas aparece lá uma bolinha do online. Pronto, parece que agora a gente tá online. Agora a gente tá. E aí, galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez, Senhor e glória ao nosso Jesus Cristo. Esses últimos tempos aí, parece que eu demorei um pouquinho mais, né, pra aparecer de volta aqui, pra gente continuar essa história maravilhosa que mudou toda a história da humanidade. Mas hoje estamos de volta, Senhor e glória ao nosso Jesus Cristo. E esperamos que quando chove a internet dá aquela sacudida, a gente não sabe muito se vai pegar. Mas enfim, vamos continuar. Estamos aqui em João, capítulo 7, versículo 14 a 24. Eu vou tirar essa música aqui, eu gosto muito dessa música. É justamente quando Deus está começando toda a criação. Bereshit bara Elohim. Gênesis 1. E enfim, depois, se Deus quiser, para honra e glória ao nosso Jesus Cristo, a gente pode fazer um vídeo só sobre esse início. Que esse início é fantástico. É justamente Deus trazendo à existência as coisas que não existem. E Deus é perfeito. Porque quando Ele fala que vai acontecer, na realidade, Ele traz à existência algo perfeito. É diferente de nós. A gente precisa, né, ser ali um pedacinho, daí juntar com outro, para daí começar, as células começarem a se multiplicar, e Deus ali derramar o Espírito, e dali começar a desenvolver a partir daquilo. Mas Deus não, Deus quando Ele cria algo, Ele já faz algo perfeito. Então assim, é muito interessante esse entendimento que Deus tem a respeito da perfeição que Ele traz à nossa vida, a terra e toda a criação dele. Enfim, vamos continuar aqui, vamos continuar a história que mudou a humanidade. João, capítulo 7, versículo 14 a 24. Vai ser bem curto, hoje vai ser bem rápido, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. É só aquela perícope que Jesus ensina na festa. Vamos começar. Versículo 14. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Olha a coisa interessante. O primeiro templo, ele foi construído por Salomão. Salomão, filho de Davi. Justamente a época que Salomão ele começou a reinar. Pelo fato de ele ter pedido sabedoria ao Senhor. Sim, deixa eu botar aqui embaixo o comentário para quando depois a galera chegar, eles saberem mais ou menos o que é. João, peraí, gente. João capítulo 7. É a continuação. Versículo 14. 7. 14 a 24. Jesus ensina na festa. Eu ia falar no templo. Na festa. Pronto, Jesus ensina na festa. Deixa eu agora fixar isso aqui para quem entrar depois saber o que a gente está falando. Pronto, fechou. Vamos continuar. E aí o primeiro templo ele foi feito por Salomão, justamente de Salomão, filho de Davi, e aquele que tinha pedido sabedoria ao Senhor. Aquele que Deus chegando para ele falando, olha, escolhe o que você quiser, eu vou te dar. Salomão foi lá e falou, beleza, eu quero sabedoria. E aí Deus fala assim, só porque você pediu sabedoria para governar o meu povo, eu não vou te dar só sabedoria, eu vou te dar também todos os reinos da terra e toda a capacidade de ser e colocar Israel em uma posição muito tranquila. E foi o que aconteceu. Salomão, ele, infelizmente, por causa dos seus pecados, ele acabou dividindo Israel. A partir dali, Israel passa a ter dois reinos, o reino de Judá e o reino do sul, né? Tem essa divisão. Mas por causa disso, seja bem-vindo, Gus! Saudade, irmão! Nunca mais assisti seus vídeos aqui, sei lá, fazendo a força lá, graças a Deus. Mas também eu tô uns dias sumido. Se Deus quiser, depois eu vou assistir algumas coisas suas aqui. Saudade, irmão. Forte abraço. E o que acontece? Esse primeiro templo teve esse marco muito, muito interessante. É um templo todo feito de ouro, de baixo a cima. Era um templo onde... Amém, irmão. Era um templo onde tinha ouro de baixo a cima. E as pessoas ficavam tão impressionadas com a riqueza que esse templo tinha, que sempre foi motivo de muita honra para Israel. Olha, nosso templo é fantástico, é completamente revestido de ouro. Já o segundo templo, esse templo foi destruído justamente no exílio da Babilônia, quando a Babilônia invadiu Israel e levou o povo como exilado.
justamente eles levaram muitas partes desse templo, porque o templo é todo de ouro. Então a Babilônia pegou esse ouro e acabou levando e saqueando. Já o segundo templo, ele foi construído justamente pelos judeus na volta da Babilônia. É o templo chamado Templo de Zorobabel. E há algo muito interessante nesse templo, porque é o seguinte: existe uma profecia que diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E ninguém entendia como é que pode. O primeiro templo, ele justamente era conhecido por ser o templo mais luxuoso de toda a história da humanidade. Era um templo onde do chão até o teto era revestido de ouro. Já o segundo templo foi um templo completamente humilde. Era um templo de pedra. Era um templo que não tinha o esplendor do primeiro templo. Só que tem um ponto aqui. O segundo templo foi justamente o templo que Cristo ele entrou e ensinou o evangelho ali. Então, por esse fato, esse templo, esse primeiro templo, ele tinha muito mais glória do que o primeiro, porque o primeiro só tinha ali homens comuns, né? Homens, reis, sacerdotes, enfim. Mas o segundo templo entrou o próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores ali. Então, querendo ou não, de fato a glória do segundo templo foi muito maior. Enfim, essa é a primeira parte sobre o templo. E a segunda parte existem 7 festas do Cordeiro. Essas 7 festas, a lei do Senhor deixa claro. Dessas 7, algumas já foram cumpridas em Cristo e outras vão ser cumpridas. E aqui a gente começa toda a nossa base dessa questão das festas. Bora lá. A primeira festa é a festa da Páscoa. Ela justamente é celebrada que a celebração dela significa a libertação do povo da escravidão do Egito. Lembra quando no caso, o pai Abraão, ele tinha os filhos, daí ele teve Isaac teve os filhos, e Jacó ali, a partir dali ele teve os 12 filhos, e ele desceu até o Egito para justamente não morrer de fome, e lá no Egito estava justamente um dos filhos de Jacó, José. Então, ali o povo ficou 400 anos como escravo do faraó, escravo do Egito, e aí justamente nesse período, quando Deus ele liberta com braço forte, com muita força, com muita velocidade, ali Deus institui a festa da Páscoa, que é justamente a festa que Deus, com braço forte, liberta o seu povo da mão de Faraó. E essa comparação é muito interessante, porque Deus ele mandou ali que um cordeiro ele fosse morto, para que todas as casas passassem o sangue do cordeiro sobre a parte de cima da porta. E justamente nessa parte de cima que fosse passado o sangue do cordeiro, quando o anjo da morte viesse passar, ele não iria levar a vida de ninguém que tivesse o sangue na porta. Então, esse cordeiro é Cristo. Por isso está escrito que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cristo ele cumpriu essa festa, a primeira festa. A segunda festa justamente é uma festa imediatamente após. É a festa dos pães asmos. Essa é uma festa que, é chamada de festa dos pães asmos, é a festa dos pães sem fermento. O que acontece? Deus ele faz isso para justamente mostrar assim, olha, nem deu tempo do pão fermentar para que eu trouxesse a salvação para Israel. Ou seja, a minha salvação que eu trouxe foi tão rápida, mas tão rápida, que vocês não tiveram nem condição de esperar o pão fermentar. Então foi com braço forte de fato que Deus trouxe a salvação a Israel. E justamente Cristo é o nosso pão da vida. Ele diz que aquele que não bebe do corpo dele, aquele que não bebe da carne dele, não tem vida nele. Por isso que Cristo é o nosso pão da vida. E ele fala também a respeito vossos pais comeram o maná do deserto, mas eis aqui o próprio pão da vida. Então Cristo ele deixa claro que ele é o nosso pão da vida. Foi cumprida por Cristo também essa segunda festa. A terceira festa é a festa das primícias. Essa festa justamente era comemorada para poder agradecer ao Senhor por ele ter trazido as colheitas naquele momento, ter trazido, o Senhor ter lembrado do povo e ter concedido a colheita para o povo, né, para o próprio Israel. E Cristo também cumpriu, porque ele disse que ele é justamente a colheita, ele é justamente a primícia daqueles que dormem. Quando Cristo ele foi levantado, ele foi o primeiro a ser ressuscitado. E a partir dele, ressuscitado e entrado no céu.
E a partir dele, nós como seguidores dele, aqueles que creem nele, nós também vamos ser levados com ele. Então ele é o nosso primogênito, ele é a nossa primícia. Justamente um tempo depois, e aqui que começa, nossa última festa que Cristo já cumpriu, é a festa dos Pentecostes, uma festa que é celebrada 50 dias após a Páscoa e após a festa das primícias. E justamente essa festa é maravilhosa porque Israel justamente é um ponto de interseção ali entre várias outras cidades. É um ambiente ali, é um país que liga ali tanto a Ásia quanto a Europa, quanto, né, a África ali, toda aquela parte ali da África, quanto o próprio norte da Ásia, que começa ali os países hoje que fazem parte ali da Rússia, por exemplo. Então, querendo ou não, Israel era o centro do mundo. Ali, inclusive, a Rota da Seda passava por ali. Então, naquele período ali da festa dos Pentecostes, como está escrito em Atos, estavam todos reunidos e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa na qual eles estavam sentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo. E o que acontece? Isso é extraordinário. Quando as pessoas estavam conversando a respeito do Evangelho, cada um ali tinha um idioma, cada um tinha uma nacionalidade. Só que todos eles ouviam como se eles estivessem ouvindo a pregação do Evangelho no seu próprio idioma nativo. Ou seja, imagina você, né, você fala português, imagina você estar, por exemplo, ali no meio da Nigéria, e lá no meio da Nigéria você está ouvindo uma galera falando, você sabe que é outro idioma, mas você entende como seu idioma nativo, que é o português, e de forma completamente clara, uma mensagem que está sendo pregada. A boa nova do Evangelho. Evangelion, uma mensagem positiva, uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz, uma mensagem de reconciliação com Deus, uma mensagem de vida. Imagina você estar ouvindo outro idioma, saber que é outro idioma, mas você entender no seu idioma original aquela mensagem. Isso é a glória de Deus sendo manifesta a nós. Essa é a profecia que os antigos falaram. Essa é justamente Deus falando, olha, vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Vocês ouvirão a minha voz e me seguirão. Vocês, Israel, vocês, aqueles que estão longe, vocês vão estar perto. E é como Cristo fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e esse que me ama será amado do meu Pai, e eu manifestarei a ele e farei nele morada. Então, assim, a partir do momento que Cristo ele vai e ele volta ao Pai e ele manda o seu Espírito, todo mundo, através do Espírito Santo, tem acesso ao Evangelho. O Evangelho não se reteve ali só em Israel. Ele justamente foi espalhado por toda a terra. E o Espírito Santo ele fez esse papel fundamental no Evangelho ser espalhado. Então, justamente, Cristo cumpriu essa festa também, que é justamente a festa dos Pentecostes, a festa do Espírito Santo que veio habitar conosco. E ele continua conosco. Faltando agora as 3 últimas festas. Festa das trombetas. No livro do Apocalipse está escrito que vão existir 7 selos, 7 trombetas e 7 cálices. Os 7 selos, eles estão sendo rompidos. E na medida que cada um deles é rompido, várias coisas vão acontecer. Depois, para hoje, glória a Jesus Cristo, se Deus quiser, a gente pode fazer um vídeo só sobre os 7 selos, as 7 trombetas e os 7 cálices. Mas basicamente é o seguinte, cada um desses selos que é rompido dá início a um novo ciclo, digamos assim. E justamente as trombetas, ela anuncia não só aqueles que seguem ao Senhor, que o Evangelho está chegando, que o tempo está chegando, que a volta do Messias está chegando, mas também ela anuncia a toda a terra. A terra inteira vai começar a pensar, poxa, tem muita coisa que está acontecendo. Poxa, olha, tem muito evento diferente que está acontecendo e talvez esse livro aqui que o pessoal acha que é um livro antigo, que ninguém liga, que não tem valor nenhum, talvez esse livro comece a ter uma certa serventia. Então, assim, querendo ou não, gostando ou não, as trombetas elas servem para 6 trombetas, ela anunciar realmente seja bem-vindo, frase e reflexão. Justamente essas 3 trombetas elas servem para poder dizer que, olha, tá chegando o momento, tá chegando o tempo, os selos já se romperam, as trombetas estão se rompendo, e ao som da última trombeta,
os que estiverem vivos serão transformados e os mortos ressuscitarão primeiro. É exatamente como está escrito. E isso vai acontecer. E justamente aí que entra os 7 cálices da ira de Deus. Eu, particularmente, não acredito que a igreja, a noiva de Cristo, ela vai tomar os cálices da ira, porque o próprio Cristo, ele tomou o cálice da ira pela noiva. Então esses cálices vão ser derramados sobre a terra e não necessariamente sobre a noiva. Então, entre o sétimo selo, entre a sétima trombeta e a primeira... Seja bem-vinda, Ana Natália! Então, entre o sétimo selo e a primeira trombeta e o primeiro cálice da ira, aí que nós vamos ser arrebatados, ao som da última trombeta. É o que, né, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, é o entendimento que eu tenho. E aí que tá. A gente ainda não chegou aqui, mas nós já estamos no selo. E depois, se Deus quiser, a gente pode fazer um vídeo só sobre os selos. Vamos seguir. Lá em Israel, lá atrás, Deus instituiu, lá em Levítico, um dia chamado Dia da Expiação, que é a festa do Yom Kippur. É a festa onde o povo ele passa ali um jejum de 10 dias, e no 10º dia Deus ele entra, o sumo sacerdote ele entra na presença de Deus para apresentar o pecado pelo povo, para que o povo venha ter redenção dos seus pecados. E aí que tá. Cristo, ele vai nos entregar ao Pai como oferta viva. Em Isaías 51 diz assim: e foi subindo como um renovo, como raiz e um fruto do seu trabalho, e se alegrará. Nós somos o fruto do trabalho de Cristo. Então Cristo, quando ele olha a gente, ele se alegra. Porque nós estamos literalmente sendo salvos para a honra e glória do Pai. Cada um que se salva é justamente Cristo sendo glorificado. É justamente Cristo ele sendo exaltado. É justamente Cristo ele sendo, mais uma vez, coroado de glória e poder. Porque cada um perdido, pecador, maldito, que estava condenado para o inferno, que se salva, é justamente Deus mostrando sua graça e sua misericórdia. Então esse tempo, esse dia da expiação, ele vai chegar. Vai ser justamente na festa da boda do Cordeiro, quando Cristo de fato ele vai trazer a redenção e vai nos apresentar ao Pai, e nós seremos um com o Pai. E a última festa, a festa mais incrível que a gente vai viver ela por toda a eternidade, é a festa dos tabernáculos, que é a 7ª festa do Cordeiro, que é justamente a festa onde a gente vai viver nosso milênio, nossa paz, nosso 7º dia. A gente ainda vive no 6º dia, muitas vezes a gente esquece disso, mas nós ainda estamos no tempo do trabalho. A terra ainda não chegou ao 7º dia. Tudo que Deus fez é perfeito, tudo que Deus fez é bom, tudo que Deus fez é completo. Mas o 7º dia ainda não chegou para a terra, o 7º dia ainda não chegou para a gente. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala que nós temos que esperar, no livro de Hebreus, que talvez tenha sido o próprio Apolo que escreveu o livro de Hebreus, mas ele próprio disse, nós temos que esperar a nossa redenção, nós temos que esperar o nosso descanso, porque há um descanso separado para aqueles que creem em Cristo, há um descanso separado para a noiva de Cristo, há um descanso separado para aqueles que têm a redenção que está confiando em Cristo. Então, nós vamos viver esse descanso através de Cristo. E essa justamente é a 7ª festa que também vai ser cumprida por Cristo. E nós vamos estar lá para cumprir ela. Nós vamos viver essa festa literalmente. Porque nós cremos nele, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essas são as 7 festas do Cordeiro. E quando, no caso, Cristo está subindo para poder ensinar na festa, foi uma dessas festas. Uma dessas 7 festas do Cordeiro. Vamos seguir. Versículo 15. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Aí que tá. O que acontece? Querendo ou não, gostando ou não, existiam 12 tribos em Israel. E geralmente a tribo de Levi era a tribo que só se dedicava a cuidar do templo e cuidar da escritura. E tinha outras tribos que também faziam parte ali, eram próximas da tribo de Levi, que também recebiam essa sabedoria do Senhor, que é a lei do Senhor, e eles recebiam essa lei e retransmitiam essa lei. Então assim, cada tribo recebia a lei do Senhor em alguma porção, digamos assim. Mas aí que tá, Jesus ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Como é que alguém da tribo de Judá, que não é descendente de sacerdotes, sumos sacerdotes, que não é descendente ali de escriba, de fariseu, de mestre da lei,
ele tem tanto conhecimento da lei do Senhor? Isso é no mínimo questionável, porque as pessoas não tinham essa capacidade de ler, de entender, de estudar, de buscar, se eles não fossem dessa tribo de fato. Mas Cristo, ele é perfeito. Então, mesmo ele sendo da tribo de Levi, ele já tinha sabedoria e o conhecimento de Deus. E isso está escrito, os profetas já deixaram claro que o Messias ele iria vir para justamente trazer a nós o reino dos céus. Ou seja, ele seria pleno em sabedoria, ele seria pleno em conhecimento, de maneira que verdadeiramente ele foi pleno em tudo que ele fez. Inclusive em Deuteronômio 11, versículos 19 a 21 diz assim, aí que está um princípio. Todo judeu ele tinha que entender que a sua família é o seu maior tesouro. E a coisa mais importante que ele tem é justamente a lei do Senhor. Então, todo judeu ele tinha que ensinar seus filhos a lei do Senhor, para que eles não perdessem o seu contato com Deus. Então, o ensinamento aqui, é Deuteronômio 11, versículo 19 ao 21, diz assim, ensinem-nas aos seus filhos a lei. Fale a respeito quando estiverem em casa e andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Amarrem-a como um sinal nas suas mãos e prenda-nas como faixa nas suas testas. Escreve-nas nas batentes das suas portas e nas casas e nas suas portas. O que o Senhor está falando sobre isso? A lei do Senhor ela tem que ser meditada de dia e de noite, quando a gente está indo, quando a gente está voltando. Em tudo que a gente vê, em tudo que a gente ouve, em tudo que a gente fala, em tudo que a gente sente, a lei do Senhor tem que estar presente. Nós não somos cristãos simplesmente em um dia da semana, porque nesse dia a gente vai para a igreja. Ou nós não somos cristãos simplesmente porque a gente está em determinado local onde nós nos dizemos cristãos. Não, nós somos cristãos em tudo que nós fazemos, em tudo que nós vemos, em tudo que nós consumimos, em tudo que nós fazemos. A identidade de Cristo ela tem que ser presente em nós em toda situação, em toda circunstância. Literalmente, é uma mudança completa de vida. Deus ele fez uma cultura para que a gente venha viver, e a cultura é de Cristo. Então, Deus está falando desde lá de trás, olha, se vocês viverem a cultura que eu estou ensinando para vocês, vocês vão ter proximidade comigo. Só que essa proximidade comigo, além de vocês estarem perto de mim de forma física, eu vou habitar dentro de vocês. É Deus dentro do homem. E é o que eu estou fazendo. Lá atrás, quando a lei ela foi feita, ela tinha essa proposta. Tanto que o homem, todos os pecados, eles eram cometidos de maneira externa. O homem poderia olhar para a mulher e se ele não tivesse feito nada com ela, ele estaria, né, sem pecado. Cristo fala, não. Se o homem olhou e ele teve vontade, ele já pecou com ela, ele já adulterou com ela. O homem poderia ter vontade de mandar o irmão, né, para outra dimensão, mas se ele não fez nada, ele estaria limpo, ele estaria sem pecado. E Cristo fala, se você tem raiva do seu irmão, você tem vontade de mandar ele para outra dimensão, você já pecou, você já matou ele em seu coração. Cristo fala, se você cobiça algo do seu irmão, ainda que você não tenha pegado, você já roubou, você já cobiçou. Então assim, antes pela lei, os pecados eles só eram válidos se a gente tivesse, no caso, feito. Pela graça não, pela graça o negócio ficou um pouco mais, digamos assim, mais íntimo. Se a gente teve a vontade daquilo, a gente já pecou. Só que tem um ponto aqui. O Espírito Santo ele trabalha em nós de dentro para fora. De maneira que as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios, eles passam a ser desprezados, eles passam a ser esquecidos, eles passam a ser deixados. E nós passamos a ter vontades diferentes, pensamentos diferentes, gostos diferentes, de maneira que não só vamos acabar mudando por fora, mas querendo ou não, vamos mudar de dentro para fora. Essa é a metanoia. Alguém que conhece a Cristo nunca mais vai conseguir pecar em paz. Sabe por quê? Porque ele vai mudar quem somos. Lembra lá atrás em Gênesis, quando o homem caiu e aquela queda trouxe à terra, inclusive, toda aquela condenação? Aí que tá. Em Cristo, em Isaías está escrito que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. As pessoas acham que é cura física. Sim, Deus pode curar? Claro que pode. Como ele curou muita gente e continua a curar. Mas quando ele fala justamente sobre essa cura, ele está fazendo uma referência direta a Gênesis, a queda, ao homem ter perdido Deus, ao homem ter sido contrário a Deus, ao homem ter de alguma maneira
esquecido quem Deus é e ter dado vazão à carne. E a carne ter caído, e a carne ter se apodrecido, e a carne ter vivido no pecado. Então, quando Cristo ele fala que nós somos sarados através de suas pisaduras, é justamente a doença que é o pecado. Nós somos limpos, nós somos extirpados. No caso, o pecado é extirpado de nós. Ele diz que, Osés, ele diz que ele é o sabão do lavandeiro e ele lava o seu povo. Então, assim, através de Cristo nós somos purificados, independente da mancha que você tem, independente do pecado que você tem. Quando eu falo de você, eu estou falando de mim também. Independente do nosso pecado, seja ele qual for, Cristo lava, Cristo limpa, Cristo nos entrega a Deus. Os tabernáculos, a festa da expiação, Cristo nos entrega a Deus puros, perfeitos, santos. Nós ainda não estamos santos porque nós ainda estamos aqui, mas quando nós formos entregues a Deus, nós seremos santos, assim como Cristo é, e teremos a mesma imagem de Cristo. Então, isso é a plenitude de Deus. E voltando aqui ao texto, Cristo, ninguém entendia como é que ele, sendo de Judá, filho de carpinteiro, ele tinha tanto conhecimento e sabedoria da lei do Senhor. O Espírito Santo. Vamos continuar. Em Números, capítulo 3, versículos 6 e 10. Seja bem-vindo, meu bebê, te amo em nome de Jesus, só branco de Deus é o que importa. Em Números, capítulo 3, versículos 6 ao 10, diz assim: os levitas serão responsáveis por todo o serviço do tabernáculo da reunião. Olha aqui, a tarefa sendo atribuída aos levitas. Olha aqui, a instrução sendo dada a eles para que eles venham ensinar ao povo a lei do Senhor. Os levitas serão responsáveis por todo o serviço do tabernáculo da reunião. E você e seus filhos cuidarão da responsabilidade sagrada dos sacerdotes. Os levitas só poderão se aproximar dos objetos sagrados do altar para não morrerem. Eles são os que servirão a você na tenda do encontro e serão responsáveis por todo o serviço dela, e você lhe dará todos os objetos sagrados. O que acontece? Seja bem-vindo em nome de Jesus. O que acontece? Foi instituído, Deus instituiu aos levitas essa função. E Jesus não era levita. Agora, como é que pode? Jesus não era levita e ele teve tanto conhecimento e sabedoria da lei do Senhor. Só isso aí já é o Espírito Santo sendo trazido a nós. A lei do Senhor sendo trazida a nós e a prova de que ele é o Messias. Mas vamos continuar. Em Levítico capítulo 10, versículo 11 diz assim: vocês deverão ensinar os israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Isso aqui é ordenança. Vocês, levitas, deverão ensinar a todos os israelitas os decretos que o Senhor Deus deu por meio de Moisés. O que acontece? A lei do Senhor, ela literalmente é um banho na nossa alma. Ela limpa a gente. A gente não... O banho que a gente tomou ontem não vale para hoje. Às vezes a gente acaba querendo tomar um banho aí um dia sim, um dia não, né? Mas assim, em média, no geral, não é interessante a gente tomar um banho um dia sim, um dia não. É interessante a gente tomar banho todo dia, né? Então, a lei do Senhor faz isso. A lei do Senhor justamente é essa purificação, essa limpeza. E tem que ser apresentada e tem que ser exposta todos os dias. Aquilo que a gente bebeu da lei do Senhor no dia de ontem, vale ontem. Mas aquilo que a gente vai beber no dia de hoje, vale hoje. Exatamente, o sangue de Cristo purifica todo o pecado. Exatamente. E é isso, era a função dos levitas fazer esse tipo de trabalho. Vamos continuar. Malaquias 2, versículo 7. Pois os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos os esperam, instrução da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Os lábios dos sacerdotes. Ou seja, Deus deixa claro que cabia a eles ensinar a lei do Senhor. Para mim a imagem aqui está um pouco travada, espero que esteja normal aí. Mas bora lá, vamos seguir. Deus deixa claro que ele justamente os sacerdotes, eles tinham essa obrigação de cuidar do povo, de ensinar ao povo. Malaquias. Só que Cristo não era de Levi. Como é que ele tinha tanto conhecimento? Vamos continuar. Versículo 16. Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo. Vem daquele que me ensinou. Olha Cristo.
nossa alma precisa da lei do Senhor, tanto quanto o nosso corpo precisa de alimentos. Exatamente. Assim como a gente precisa comer para não morrer, nossa alma precisa da lei do Senhor para não morrer, de fato. Jesus diz assim, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Olha que coisa importante. Cristo está deixando claro, tá bom, deixa eu ver isso em nome de Cristo Jesus. Cristo está deixando claro que aquilo que ele está ensinando não veio dele. Ele já está respondendo, olha, vocês estão se perguntando aí como é que pode de mim sair, o conhecimento e sabedoria do Senhor, mas eu deixo claro, não veio de mim, mas veio daquele que me enviou. Ou seja, Cristo ele já deixa claro que ele veio do Pai. Mas vamos continuar aqui. João capítulo 3, versículo 16, a gente, para honra e glória dos nossos inscritos, a gente passou já por esse texto, que diz assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu. Gente, Cristo é um presente para nós, é um presente para o mundo. Ele é o rei de toda a terra, de todas as coisas, de tudo que há. Deus, com sua graça e sua misericórdia, ele poderia muito bem não ter dado Cristo. E tá tudo bem, porque ele é soberano. Ele é o rei de todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas. Ele tem esse direito. Mas ele deu Cristo para a terra. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, só em termos a presença de Cristo aqui na terra, já temos o maior presente inimaginável. Mas não só temos o presente por termos Cristo, mas passamos também a ter o presente da presença dele, se crermos nele. Então assim, o mundo hoje pode receber o evangelho. Alguns vão receber e crer, e não serão condenados, pelo contrário, esses já passam na morte para a vida, e outros vão receber o evangelho e vão seguir a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. E infelizmente a condenação já existe. Não é que vai ser condenado, já está condenado, porque não creu no Filho do Homem. Então assim, querendo ou não, Deus nos deu essa oportunidade. E a oportunidade que nós temos neste exato momento precisa ser aproveitada. Porque essa vida aqui é um sopro. E verdadeiramente a gente precisa lembrar disso todos os dias. Vamos continuar. 1 João, capítulo 4, versículo 9 e 10 diz assim: este é o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. O que o apóstolo João está falando aqui? Se nós amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Assim como Ele nos amou e deu o seu Filho, nós também precisamos amar. Porque o mundo vai saber que nós somos filhos dele porque a gente ama. Enquanto o mundo é mau, é violento, busca aquilo que não presta, busca viver a vida normal de qualquer maneira, e é um caminho que leva à queda, Cristo justamente nos ama. E pelo seu amor nós somos reconciliados com Deus. A boa nova, o evangelho, ele não é uma mensagem de alguém que tem várias ovelhas e simplesmente perde um e ele larga lá. Não, é o oposto. É uma mensagem daquele que tem 100 ovelhas e perde uma. E ele vai atrás, deixa as 99 guardadas, e ele vai atrás de uma que se perdeu. E quando ele acha essa uma, ele se alegra muitíssimo por ter achado essa uma e fala: nossa, que alegria ter encontrado minha ovelhinha de volta. E você que está assistindo aqui agora, você é a ovelhinha do Senhor. Independente de como você está, independente de como você viveu ou vive, não importa, mas só em você estar ouvindo o evangelho, você é a ovelhinha dele. Então creia que ele está atrás de ti. Acredite, há mais alegria nos céus quando quando a gente se arrepende, do que quando, do que quando o mundo foi criado. Porque Deus, ele ama salvar. E cada um que é salvo é mais glória para o Senhor. Porque ele mostra que ele é bom. Então assim, é isso. Cristo, ele veio do Pai, ele foi enviado para o Pai
cumprir essa missão de salvar aqueles que creem nele. E vamos continuar. João, versículo 6, capítulo 38. Que a gente já está em João 7, né? Então a gente já passou por esse João capítulo 6. Que diz: porque desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Cristo está deixando claro: eu não vim aqui porque eu quis, eu quero vir aqui e tal. Não, ele veio para cumprir aquilo que o Pai tinha estabelecido. Cristo, por isso que ele tinha o conhecimento e sabedoria do Senhor de forma plena. Porque ele e o Pai são um. Ambos são uma coisa só. E justamente dessa maneira, ele estava aqui para poder nos reconciliar ao Pai. A mensagem é essa. E vamos continuar. Versículo 17. Jesus continuando: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou falo de mim mesmo. Olha que coisa interessante. Cristo ele deixa claro que se alguém decidir, o evangelho ele chega até você e você pode fazer duas coisas. Uma é crer e se arrepender, e a outra é viver a sua vida de qualquer maneira, como se nada estivesse acontecendo. É a escolha de cada um. O evangelho tem essas duas funções: é salvar aquele que está perdido, que somos nós, né, que cremos nele, ou condenar aquele que um dia teve acesso e justamente não seguiu. Justamente quando Jesus ele fala da parábola de Lázaro e o rico ele se arrependeu muitíssimo de não ter crido no evangelho, de não ter crido na boa nova, de não ter crido na reconciliação através de Cristo. Mas não tem mais salvação, porque ele teve a oportunidade e não aproveitou. Tem um cara chamado Pascal, que inclusive é um dos grandes cientistas, talvez de toda a idade da humanidade. E Pascal disse assim: olha, bora lá, vamos pensar um pouquinho. Se Deus não existe, se isso tudo é mentira, qual o problema de eu crer nele e crer em Cristo e eu passar a eternidade inteira com Cristo? Porque, peraí, se ele não existe, ótimo. Se ele não existe, acabou tudo e vida que segue normal. Deixa de existir. Agora, se ele existe, eu passo a eternidade com ele. Olha, assim, é um egoísmo tremendo a gente pensar dessa maneira. Mas não há problema você pensar assim. Chega em Cristo. Alguns chegam em Cristo buscando cura. Outros chegam em Cristo buscando, sei lá, casamento. Outros chegam em Cristo buscando, sei lá, dinheiro. Outros chegam em Cristo buscando, sei lá, uma vida melhor. Cada um chega em Cristo por uma maneira. Mas aqueles que de fato o Senhor amou e predestinou e escolheu. Seja bem-vindo, Murilo, em nome de Jesus. Forte abraço para você, para a esposa, para a família toda. Mas aqueles que de fato o Senhor amou e predestinou, esses vão permanecer, esses vão estar e continuar e viver. Porque esses, o Senhor de fato os atraiu. Então, assim, querendo ou não, gostando ou não, essa é a realidade. Chegue em Cristo, seja pelo motivo que for. Não importa, chegue em Cristo. Porque a partir do momento que você chegar nele, ele faz novo todas as coisas. Então chega nele porque a mensagem é essa e vale a pena. Em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 e 13 diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede de vocês? Que temam o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos. Seja bem-vindo, Kaique, saudade, irmão. Melhor delegado da Bahia. Que ande em todos os seus caminhos. Que o amem e o sirvam ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. E que obedeça os mandamentos e os seus decretos, que hoje dou a vocês para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. A lei do Senhor justamente ela é dada a nós. Justamente ela é dada a nós para a gente
ficar bem, pra gente ter uma vida em paz, tranquila, viver bem nessa terra. Os maiores beneficiados de seguir a lei do Senhor justamente somos nós. Porque justamente o que Deus quer é que a gente tenha essa vida bem, uma vida tranquila, mesmo em meio à guerra. E aí que tá, Cristo ele deixa claro que a gente deve temer a Ele, é o que Ele quer, que a gente tema a Ele e ande segundo a vontade dEle. E a gente vai ter benefício por isso. E Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. É mais ordenança. É o que Cristo quer de nós, é o que o Senhor quer de nós. E é o que justamente Jesus fala. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, se alguém decidir, tá na minha mão, tá na sua mão a decisão. A gente pode decidir fazer a vontade de Deus ou pode decidir não fazer a vontade de Deus e tá tudo bem. Não há problema. A decisão tá em nossas mãos. Se alguém decidir. E aí que tá. Deus fala, olha, me ame, né? Amarás pelo Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Que bacana, né? Deus ele dá dois caminhos pra gente e fala assim, olha, escolhe, pois, o caminho da vida. Ele fala, eis que dou dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, o caminho da vida para que viva. Escolhe, pois, o caminho da vida para que tudo vá bem. Escolhe, pois, o caminho da vida para que você viva em paz nessa terra, mesmo em meio à guerra. Que bacana, né? É dado uma prova para nós, já nos é dado o caminho que a gente deve seguir, e fala, olha, não só segue esse caminho que é o melhor, mas segue esse caminho para que tudo vá bem. Esse é o Senhor. Em Miqueias, um profeta que é chamado de profeta menor, não porque é menor em sabedoria do Senhor, mas porque é menor em tamanho mesmo, mas que ele traz a lei do Senhor, a sabedoria do Senhor de uma forma fantástica. Diz assim, Miqueias capítulo 6, versículo 8, diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti. O que é que o Senhor pede de você? O que o Senhor está pedindo de você? Que pratiques a justiça e ame a misericórdia. E andes humildemente com o teu Deus. Só isso. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. Olha que simplicidade. Olha como é simples a gente viver nessa terra. Olha como o Senhor ele nos dá uma maneira fácil de viver. Viver, né? Praticando a justiça, amando a misericórdia e andando humilde com Ele. Vamos seguir. Isaías, um profeta que é tido como um profeta maior, não porque ele é maior em sabedoria e conhecimento, não, mas porque de fato o livro dele é maior. Então Deus expôs mais a sabedoria dele para nós. Em Isaías capítulo 1, versículo 16 diz assim: Levantai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal, para de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa da viúva. Você vê que coisa interessante. O Senhor deixa claro: levantai-vos e purificai-vos. A gente pode escolher entre a gente fazer aquelas coisas que vai nos deixar com a consciência tranquila, em paz, de boa, ou fazer aquilo que vai nos deixar com a consciência pesada, com a consciência triste, com a consciência abalada. É uma escolha nossa. Mas Deus diz: se purificai, levantai e se purificai. Tirai diante dos olhos do Senhor a nossa maldade, os nossos atos de maldade. Para de fazer o mal, é o que a gente faz. Olha, escolhe não fazer o mal, escolhe fazer o bem. Só isso, não precisa fazer muita, só fazer o certo. Só isso, não precisa fazer o extraordinário, faz o certo só. Aprender a fazer o bem, aprende. Se você não sabe fazer o bem, não tem problema, aprende a fazer o bem e faz. E faz só isso. Procurar o que é justo. Olha, você vê que coisa interessante. Deus ele fala: procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa da viúva. Eu fico muito feliz
né, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje a gente tem leis. Se são cumpridas ou não é outra coisa, infelizmente, mas hoje nós temos leis que falam em justamente fazer justiça a favor do órfão, a favor da viúva, a favor da mulher, a favor de quem não tem condição, a favor daquele que, né, tá precisando de ajuda. Se é cumprido ou não é outra história, mas graças a Deus nós temos lei para poder cuidar de quem precisa. E aí que tá, se nós somos um aglomerado de células, se nós somos um aglomerado de poeira espacial, se nós somos um aglomerado de eventos completamente aleatórios, cadê a moral? Cadê o sentido? Cadê o sentido disso aqui? Mas Cristo diz que não, nós somos filhos dele, nós somos imagem e semelhança dele. O Espírito do Senhor vive conosco, em nós, dentro de nós. Então, nós temos que amar o próximo. Nós temos que cuidar do oprimido, do órfão, da viúva, de quem precisa de ajuda de fato. Então assim, você vê, Isaías ele veio há 2000 anos antes de Cristo. Nós estamos em 2023, ou seja, só aí de 2000 para 2000 antes de Cristo, aí tem 4000 anos. Há 4000 anos Deus fala, olha, cuidar de quem precisa. Cuida do órfão, cuida da viúva, cuida da mulher. Cuida de quem está precisando. Hoje, tipo assim, o direito está começando hoje a criar leis, a positivar leis, a fazer leis que cuidam de quem precisa, que cuidam de quem necessita, que cuidam de quem é oprimido, que cuidam de quem precisa de justiça. Então assim, hoje, de forma o quê? 4000 anos, de forma tardia, graças a Deus, nós estamos começando a ter leis para cuidar de quem precisa. Tanto que por isso que eu digo, não vamos dizer, né, não vamos reclamar se está sendo cumprido ou não. Pelo menos a gente tem lei para isso. E graças a Deus por isso. Então, a passos de tartaruga, a sociedade vai andando para chegar no mínimo que é a lei do Senhor. E é isso aí, vamos caminhando, porque a lei do Senhor ela deixa vários pontos fundamentais para que a gente consiga viver bem nessa terra, tranquilo, em paz nessa terra, mesmo em meio à guerra. E se Deus quiser, daqui a alguns 500 anos, a gente vai ter o oprimido melhor cuidado, a viúva melhor cuidado, o órfão melhor cuidado. E vamos confiar no Senhor, vamos espalhar o evangelho para que de fato daqui a um tempo essa mensagem ela venha a fazer parte do coração de todos. E vamos seguir. Versículo 18 diz assim, e só abrindo parênteses, né? Não é de hoje que Deus cuida. Não é de hoje que Deus fala, olha, presta atenção em quem precisa. Não é de agora. Por isso que é tão importante a moral. Por isso que é tão importante a lei do Senhor. Por isso que é tão importante a gente ter o entendimento da lei do Senhor, para que a gente tenha pelo menos uma vida melhor ou menos pior. Vamos seguir. Versículo 18. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Mas aquele que busca a glória de quem enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Você vê que coisa fantástica. Cristo ele não veio para cumprir a vontade dele. Cristo ele não veio para cumprir aquilo que ele acha que é interessante ou que veio da cabeça dele. Não. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. Cristo veio em missão. Cristo veio com um propósito. Cristo veio ao mundo para que ele fosse literalmente esmagado por Deus. Para que nós venhamos até a redenção através do sangue dele, do sacrifício dele. Por isso que Cristo é fundamental. É em Cristo que a lei é cumprida. É em Cristo que a lei é finalizada, é findada. Porque é através dele, da confiança que nós temos no sacrifício dele, que nós temos paz com Deus. João capítulo 14, versículo 6, que se Deus quiser, para honra e glória dele, vamos passar por ele, diz assim, respondeu Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Seja bem-vindo a Milena, em nome de Jesus. Então assim, Cristo ele deixa claro que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Quando ele veio cumprir esse propósito. E ele veio justamente para trazer o reino dele à terra. E através dele as coisas serem completamente diferentes. Então vamos continuar. E
aqui que é interessante, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lembra que Jesus fala, aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Mas aquele que busca a glória de quem enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Vamos continuar. João capítulo 1, versículo 14, que a gente passou, graças a Deus por ele. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como de um unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então assim, Cristo, ele é a própria verdade. Ele deixa claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele veio, o verbo que é ele, se fez carne, habitou no nosso meio e veio cheio de graça e de verdade. Então, quem crê na verdade, quem aceita a verdade, quem crê, né, quem tem a verdade, tem Cristo. Porque Cristo é a verdade. É uma das palavras, inclusive, de Cristo. Se você não quiser falar Jesus, não tem problema, fala a verdade. É ele. João capítulo 1, versículo 17 diz assim: pois toda a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Então assim, Cristo é a verdade. E justamente por causa dele nós temos a sabedoria do Senhor. Então assim, como Cristo disse, aquele que fala por si mesmo busca a sua glória, mas aquele que busca a glória de quem enviou, este é verdadeiro, não há nada de falso a seu respeito. Olha como a palavra é perfeita. É perfeita, perfeita, perfeita. Vamos continuar. Foi dada por aqui. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é verdadeiro Deus e a vida eterna. Ou seja, Cristo deixa o tempo inteiro claro, a palavra do Senhor, o Evangelho, deixa claro que Cristo é a verdade, que Ele é a própria verdade e que a gente deve crer nele. Então, assim, a gente pode chamar Cristo de verdade. Não, que a verdade te acompanhe, que Cristo te acompanhe. É um dos nomes de Cristo. Vamos continuar. Versículo 19. Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês obedece. Por quê? Por que vocês procuram matar-me? Interessante, né? Moisés não lhes deu a lei, mas vocês não obedecem. Porque se vocês estivessem obedecendo, vocês não queriam me matar. Complicado, mas real. Por que eu digo complicado? Porque aqueles mestres da lei, fariseus, aqueles peritos na lei, eles de fato não viram ali Cristo na frente deles. Porque se eles tivessem visto, Cristo não tinha chegado até nós, gentios. Então, pelo fato deles não terem visto Cristo, que inclusive foi da vontade de Deus, o Evangelho chegou até nós. Em Isaías capítulo 53, versículo 6 diz assim: todos nós, assim como ovelhas, tal como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós voltou para si, para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha que coisa fantástica. Nós, assim como ovelhas, nos desviamos. Ovelha é um animal que é muito interessante. Ovelha é um animal que não ouve bem, que não tem cheiro, não sente cheiro direito, não vê bem. É um animal que não tem garra, que tem um chifrezinho, mas é muito pequeno. Não é um chifre assim como de outros animais. É um animal que é totalmente dependente do dono. Não tem muito como ela viver sozinha. Inclusive, se ela não for tosada, ela não vai conseguir abaixar a cabeça para poder beber água e comer. Então, literalmente, é um animal que, justamente destruindo toda a ideia do evolucionismo, é um animal que precisa do homem. Completamente. Se o homem não cuidar da ovelha, literalmente a ovelha vai morrer. Nós, assim como ovelhas, nós somos. Só abrindo um parênteses aqui, essa ideia do evolucionismo, ela tem pontos totalmente contraditórios.
Ela diz que nós viemos do acaso, que nós somos obras do acaso e que o acaso que nos fez. Só que assim, se nós somos do acaso, viemos do acaso e o acaso que nos fez, seria impossível a ovelha existir. Porque a ovelha precisa do ser humano. Seria impossível a própria plantação de alimento, no caso, no sentido de alimentos que tem principalmente fruta, também existir. Quem já capinou, por exemplo, o chão sabe o que é que a gente está falando. O mato, ele cresce muito rápido. Seja bem-vindo, Evandro! Em nome de Cristo Jesus, o mato, ele cresce muito rápido. Então, se a gente não limpar aquele terreno, é questão de tempo para o mato ele tomar conta e por causa daquele mato, a planta ali que tem fruto, ela morrer. Então, Deus, ele deu justamente o jardim, a terra, o mundo, para que o homem cuidasse. Vou dar um exemplo do milho. Quem já comeu milho, quem já plantou milho, sabe bem o que eu estou dizendo. O milho é um alimento que, se ele estiver dentro do sabugo, ele vai apodrecer ali e vai morrer ali. O milho, ainda que ele caia no chão, a semente não vai sair. A única maneira do milho existir, digamos assim, é se ele for tirado ali daquela planta, o sabugo ele for tirado, a palha, que é chamado de palha, a semente ela for arrancada e for plantada. Ou seja, precisa da intervenção humana. Mas até hoje não existe milho de maneira automática. O milho não, não é igual uma planta qualquer que cai e ela já germina ali, já cresce. Seja bem-vindo, Dona Angelina, em nome de Jesus. Então, assim, querendo ou não, gostando ou não, a gente, querendo ou não, gostando ou não, a gente tem esse claro ensino de que Deus, ele deu os animais e todo mundo para que o homem cuidasse, para a honra e glória do Pai. Então é dessa maneira que funcionam as coisas. Por isso que Deus disse, nós todos, tal como ovelhas, por isso que Deus nos compara a ovelhas. Porque, querendo ou não, gostando ou não, nós mal conseguimos ouvir, mal conseguimos ver, mal conseguimos falar, mal conseguimos entender. Não temos garras, não temos dentes para nos defender. Por isso que Deus nos compara a ovelhas. E nós nos desviamos dele, do caminho da verdade, do caminho do Senhor, da lei do Senhor. Cada um de nós voltou para o seu próprio caminho. Nós com o nosso desejo egoísta, amém. Nós com o nosso desejo egoísta, nossa vontade, nossos pensamentos, a gente voltou para a gente. Porque, infelizmente, e o Senhor fez cair sobre ele. Você vê, a salvação, ela não dependeu de nós. Ela não depende de nós. Foi Cristo que nos foi dado. E ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. A iniquidade, e ele fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A coisa mais difícil para Cristo não foi necessariamente ter morrido naquela cruz, mas foi o peso do pecado. Porque Cristo, ele nunca ficou distante do Pai. Cristo nunca experimentou o pecado. Mas Cristo, naquele momento que ele estava ali, ele estava carregando o pecado nos seus ombros de toda a humanidade. O pecado que é seu, o pecado que é meu, o pecado que é de todos que já existiram e que ainda vão existir. Então, esse foi a maior amargura. Porque o pecado nos distancia do Pai. Quanto mais a gente peca, mais distante a gente está de Deus. Então, Cristo ali estava experimentando este momento. Salmos 14, versículo 2 e 3 diz assim: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus, porque todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Às vezes a gente pode achar assim, parar e pensar, poxa, eu sou bom, eu não tiro a vida de ninguém, eu não roubo nada de ninguém, eu não falo mal de ninguém. Mas espera aí, se Deus fala, todos se corromperam, igualmente se desviaram, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Quem somos nós para acharmos que nós somos bons? Como é que a gente vai ser bom se Deus disse que não há? Como é que a gente vai ser bom se Deus deixar claro que a nossa natureza não é? Como é que a gente acha que a gente é bom, sendo que Deus deixa claro,
Todos se corromperam. Não há um sequer que faça o bem. Então, só por causa de Cristo que nós temos reconciliação com o Pai. Porque Cristo é santo, é puro, é limpo. E Ele nos limpa para a honra e glória do Pai. Vamos continuar. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração. Você vê, na lei do Senhor, o Senhor sempre deixa claro que os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos anseios, os nossos vontades mesmo, elas são carnais. E querendo ou não, gostando ou não, ela vai, né, ela tende a nos levar para o pecado, e o pecado leva para a morte. A lei do Senhor, ela sempre nos ensina a tomarmos muito cuidado com nossas vontades, com nossos sentimentos, que nossos sentimentos produzem pensamentos, que nossos pensamentos produzem ações, e que essas ações produzem resultados. Deus deixa claro que a gente precisa prestar muita atenção nisso. E você vê coisa interessante, Deus não é um Deus que simplesmente você só segue Ele. Seja bem-vindo, Igor, em nome de Jesus. Forte abraço para você, para a esposa, para os pequenos, em nome de Jesus. Deus não é um Deus que só se preocupa, digamos assim, com aquilo que a gente faz. Mas Ele é um Deus que se preocupa com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente faz e com aquilo que a gente tem o resultado daquilo. Então Deus deixa claro, enganoso é o coração. De todas as coisas que você deve guardar, guarda, pois, o teu coração, porque dele procede. Amém, meu irmão? Porque dele procede as fontes da vida e da morte. Então Deus deixa claro, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você vê, as pessoas acham que a corrupção, ela surge, né, de determinadas situações e tal. Mas tem uma fórmula mais ou menos que diz assim: se as pessoas elas têm a certeza da punição, elas vão ter medo de cometer aquilo que é errado. Mas se talvez elas não tenham certeza da punição, tipo assim, o erro já começa a ser mais aceitável. Querendo ou não, gostando ou não, a maldade não está fora, já está dentro. A maldade não está no mundo, mas está dentro do nosso coração. A maldade não é o homem que corrompe o ser humano, não é a sociedade que corrompe o homem, não. Mas é o homem que já nasce corrompido. Ah, mas poxa, uma criança linda, uma criança que parece tão pura, tão bela, tão incrível. Sim, é uma criança, glória a Deus. Mas ali é um pecador também. Ali é alguém que de fato, infelizmente, ou felizmente, também precisa da glória do Senhor, da graça ser manifesta a ela. Também precisa da lei do Senhor, transformando a mente, o caráter, transformando quem ela é. Infelizmente as pessoas acham que 1 hora por semana na igreja, desenhando, é capaz de moldar uma criança para que ela, durante toda a vida, ela seja submissa ao Senhor, ela seja serva do Senhor, ela seja firme e alicerçada no Senhor. Mas não é. Enquanto ela está apenas 1 hora pintando um quadrinho de Gênesis, pintando um quadrinho ali de Jonas, pintando um quadrinho ali de Abraão ali, ela está sendo bombardeada o tempo inteiro com Instagram, com Facebook, com internet, com televisão. E o tempo inteiro ela está sendo bombardeada. E o alvo cada vez mais são crianças mais novas. Por quê? Porque se elas tiverem, desde da infância ali, a corrupção do coração, se o coração delas ali já forem abertos à corrupção desse mundo, às maldades desse mundo, aos pecados desse mundo, mais fácil vai ser dela não conhecer a verdade. Porque quanto mais pecado ela comete, pratica e vive, mais distante ela vai estar do Senhor. Então assim, por isso que o Senhor diz, ensina, pois, o seu filho desde pequeno a lei do Senhor, para que quando ele cresça, ele não se desvie dele. Então assim, querendo ou não, gostando ou não, cada vez mais as crianças vão ser os alvos. E por isso que a gente precisa tanto da lei do Senhor na nossa casa, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, é isso que faz realmente, seja bem-vindo, Andrés, em nome de Jesus, é isso que faz realmente o Senhor vir e fazer parte de nós.
E é o que a lei do Senhor nos ensina. Desesperadamente corrupto é o coração. Mas é que tá. Por isso que o Espírito Santo é tão maravilhoso. Porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E justamente o nosso coração, ele é arrancado. Esse coração de pedra, esse coração mau, esse coração desesperadamente corrupto. E é colocado um coração de carne. Um coração segundo o coração do Senhor. Um coração que bate da mesma maneira que o coração do Senhor bate. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas o Espírito Santo não habitava dentro dele. Hoje, para a honra e glória do Pai, o Espírito Santo habita dentro de nós. Então assim, Davi precisava ir até o templo físico ali para poder adorar a Deus. Seja bem-vindo, Pedro, em nome de Jesus. Davi precisava necessariamente ir até o templo ali para poder adorar a Deus. Mas hoje nós somos templos vivos do próprio Deus. E Ele está trabalhando em nós. Então, se hoje, não importa como está você, como está a sua vida, assim como está eu, nós estamos aqui sendo aperfeiçoados pelo Senhor. Por isso que nunca, de maneira nenhuma, você deve ficar assim chateado. Poxa, por que eu nasci nessa família? Poxa, por que eu estou trabalhando nesse lugar? Poxa, por que eu estou estudando com essas pessoas? Não fica assim não, porque Deus é perfeito. E se você nasceu desse jeito, nessa família, dessa forma, não importa como, é porque Ele tem um propósito nisso. E é exatamente o que nós precisamos para sermos aperfeiçoados nesse curtíssimo espaço de tempo que nós temos. Porque essa é a realidade. A vida é um sopro. E a gente vai colher o que a gente fez nesse curtíssimo espaço de tempo. Então assim, só o Espírito Santo para transformar nosso coração de dentro para fora, nesse curto espaço de tempo. Então, se você não vive assim, eu quero viver de qualquer maneira, quero viver no pecado, quero viver de qualquer maneira, não fica chateado se algo ruim vier, se algo triste vier, se algo que não é necessariamente o que você queria, se algo muito doce, digamos assim, não vier. Olha para Jó. Jó era justo, era santo, era bom, né? Segundo o Senhor. Era um homem santo, era um homem justo. E esse homem perdeu tudo. Tudo que ele tinha foi destruído. Tudo foi acabado. A única coisa que ele não perdeu foi sua esposa, porque faz parte dele, é uma só carne com ele. Mas de resto, ele perdeu tudo. Só que aí que tá, como ele disse, antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Hoje eu conheço de estar perto. Hoje eu não conheço um Deus de longe, mas um Deus de perto. Hoje eu não conheço um Deus que alguém me contou, mas eu conheço um Deus que eu vivi minha vida com Ele. Ele teve um coração mudado. Esse coração desesperadamente corrupto foi arrancado dele. Esse coração desesperadamente corrupto foi tirado. E ele teve um novo coração. Então, infelizmente ou felizmente, agradece a Deus por tudo. Porque Ele tem cuidado de quem você é. Para que justamente você seja aperfeiçoado da maneira que Ele quer, para honra e glória dEle. Porque só Ele sabe o que tem em você, o que tem em mim, para ser aperfeiçoado. Querendo ou não, existem duas maneiras de sermos aperfeiçoados. Ou é pelo amor, é a mais fácil. Pelo amor a gente escolhe seguir ao Senhor, nos submetermos a Ele. Ou pela dor. É a pior maneira, é a maneira que ninguém quer, mas é necessário. Porque, querendo ou não, gostando ou não, se a gente ainda está aqui, é porque nós precisamos ser aperfeiçoados. De glória em glória, até ser dia perfeito. Assim como o justo é. O justo ele é aperfeiçoado de glória em glória, até ser dia perfeito. Para que nós venhamos a brilhar o rosto de Cristo em nós. Como está escrito, nós teremos o rosto do próprio Cristo Jesus. Quando a gente estiver lá no céu, os anjos que nos verem de longe, eles não vão saber quem é quem. Porque nosso rosto vai ser transformado, nós seremos novas criaturas, de forma plena, assim como Cristo é. Então vamos continuar. Em Romanos capítulo 3, versículo 10, diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Você vê que coisa fantástica. Ele diz, não há um justo, nenhum sequer. Ele faz questão de deixar claro. Não é que não há nenhum, mas espera aí, talvez tenha um ou outro. Não há um, não há nenhum. Não há um justo, nenhum sequer. Ele dá ênfase, o apóstolo Paulo dá ênfase total em dizer nenhum sequer.
Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram. Tornaram-se juntamente inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. É duro, mas é real. Nós, quando as pessoas falam assim, nossa, que coisa boa que você fez e tal. Não somos nós, é Ele. Nós só somos instrumentos do Senhor. Tudo que tem de bom, tudo que tem de maravilhoso, tudo que tem de positivo, vem dele. Aqui, como para honra e glória nossa Cristo, a gente acabou de passar, Deus deixa claro para a gente cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, cuidar de quem não tem condição. E hoje, depois de 4.000 anos que isso foi escrito, hoje, graças a Deus, a gente começa a ter leis a esse favor. Como para honra e glória nossa Cristo foi dito. Se são cumpridas ou não essas leis, é outra história. Mas hoje, graças a Deus, nós estamos começando a criar leis a esse favor. Então, assim, tudo que tem de bom, tudo que tem de positivo, tudo que tem de maravilhoso, veio da lei do Senhor, veio do Senhor. Porque fora do Senhor não há nada de bom, pelo contrário, só a morte. Então, assim, o que Deus quer é que nós venhamos a ter vida. E a vida só existe através dele. Não existe vida fora dele. É isso que ele está ensinando. E sempre deixando uma coisa clara. Nunca de maneira nenhuma, ache que você é alguma coisa. Pelo contrário, ele que é. Nós só somos instrumentos dele. Nada além. Se Deus usou até um jumentinho para poder ali salvar Balaão, por que ele não vai usar a gente? Ou melhor, quem somos nós para ele usar? Tudo que a gente faz de bom para a honra e glória do Senhor, tudo, é justamente esse propósito. Então não acho que você é bom por causa da sua habilidade, por causa do que você fez, por causa do que você faz. Nada. Tudo que você tem de bom, glorifique a Deus porque Ele é. Por Ele ter misericórdia de você e te usar para justamente honra e glória dEle. Só isso. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, é assim. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Meu Deus. Esse é talvez a mensagem mais dura da humanidade. Mas através do momento que a gente entende isso, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, a gente tem o Evangelho 1, a mensagem boa, a mensagem positiva, a mensagem de vida, que é justamente nós estamos salvos por causa de Cristo, pelos méritos dele, pela graça dele, pelo sacrifício dele. Por causa de Cristo nós estamos salvos. Isso é fantástico. Porque não é pelos nossos méritos. O que a gente tem de bom? O que a gente pode fazer de bom? Como é que a gente pode se salvar? Não há maneira, não tem condição. É impossível. Mas por causa de Cristo, por causa do que Ele fez, por causa de como Ele se entregou na cruz, a nosso favor. Aquele que crê em Cristo com seu coração e confessa com sua boca alcança a misericórdia, alcança a salvação. Então assim, hoje o Evangelho chegou. A gente pode fazer duas coisas. Ou ignorar e seguir nossa vida. Tudo bem, não há problema, é uma escolha. Como Cristo deixa claro, é uma escolha. Ou a gente pode simplesmente se render ao Senhor e agradecer por quem Ele é e pelo que Ele fez por nós. E a partir daí, fica tranquilo, porque Ele está cuidando, está trabalhando em nós. De glória em glória. Vamos continuar. Versículo 20 diz assim, aí no caso são os fariseus que falam para Jesus. Vocês têm endemoniado, responderam a multidão. Quem está procurando matá-lo? Você vê que coisa, né? Jesus, ele conhece o coração e a mente. E ele sabia que no coração e na mente os fariseus queriam matar ele. E simplesmente pelo fato de Jesus trazer à luz aquilo que estava oculto, aquilo que estava escondido, eles agora estavam indo contra Jesus. Peraí, vocês têm endemoniado. Quem está procurando matá-lo? Eles nem tiveram coragem de assumir o que eles queriam. Enganoso é o coração. Como a palavra diz aqui, desesperadamente corrupto.
Mas não são só eles, os fariseus e os escribas, não. Assim somos nós. Por isso que nós tantos precisamos de Cristo. Não é porque nós somos bons que precisamos de Cristo. Não, é porque nós somos maus, desesperadamente corruptos. Por causa disso que nós precisamos dele. Porque nós pecamos e fomos destituídos da glória dele. Então, se pelo menos eles assumissem de fato a gente está planejando isso, talvez eles teriam um certo mérito. Mas só estavam cumprindo o que a carne diz, né? E Jesus respondeu: fiz um milagre, e vocês todos estão admirados. No entanto, por que Moisés lhe deu a circuncisão? No caso aqui, abrindo um parênteses aqui, aquele que fez o texto, o apóstolo João, ele está escrevendo: embora, na verdade, ele não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, a circuncisão. No caso, João, você vê que coisa maravilhosa, né? Seja bem-vinda, Gabriela, em nome de Jesus. Forte abraço para você e para Rafa, em nome de Jesus. Tua esposa aí, em nome de Jesus. E ele diz assim: no entanto, por que Moisés lhe deu a circuncisão? Aí João responde: embora, na verdade, ele não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Você vê que coisa, né? O Senhor sabia que o evangelho lhe seria dado para aqueles que não conhecem os costumes. No caso, não conheceu a lei do Senhor, né? Não conheceu a antiga aliança. E pela graça do Senhor, nos foi dado esses ensinos, essa explicação a respeito de quem veio, de onde veio a circuncisão. A circuncisão foi de fato instituída pelos patriarcas. Vocês circuncidam no sábado. Aí que tem outra questão. Jesus, ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele não precisa cumprir ou deixar de cumprir algo no sábado ou não. Porque o sábado foi feito para o homem. Não o homem foi feito para o sábado. É só um ensinamento, é só instrução. Enfim, vamos seguir aqui que o próprio Jesus ele continua sobre essa questão. Ora, se o menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim, por ter curado completamente um homem no sábado? Então assim, você vê como nosso coração, como o texto deixa claro, né? É desesperadamente corrupto. Gente, nós temos que agradecer a Deus por ele estar levantando o Messias e por ele estar curando no sábado, por ele estar trazendo o Rei dos Céus agora, por ele estar trazendo o Rei dos Céus nesse momento, para que a gente venha ter compreensão de quem o Senhor é, para que a gente venha a voltar a estar firmes com o Senhor, para que a gente venha a voltar a estar bem com Deus. Agora, por que Jesus fez isso no sábado, ou seja, salvou alguém no sábado? Querem matar Jesus. Você vê como o nosso coração é desesperadamente corrupto. Enfim, versículo 24, o último versículo. Não julguem pela aparência, mas façam julgamentos justos. Você vê que coisa. O reino do céu estava sendo pregado. Aqueles que não tinham condição estavam conhecendo o evangelho. Aqueles que tinham doenças estavam sendo curados. Seja bem-vindo, Leonardo, em nome de Jesus. Aqueles que estavam longe, agora passaram a estar perto. E eles se apegaram, justamente os fariseus, os escribas, eles se apegaram a alguém ser curado no sábado. Sendo que está escrito que ele iria vir para nos curar, para nos trazer o reino, para nos trazer redenção, para aquela ferida, aquela doença aqui atrás, né, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, que a gente falou do pecado, para que ela fosse sarada. Então assim, como Jesus fala, desesperadamente corrupto é o nosso coração. Então é por isso que a gente precisa realmente apresentar quem somos ao Senhor todos os dias de forma constante.
O banho que a gente tomou ontem não serve para hoje. E o banho que a gente está tomando hoje não vai servir para amanhã. Mas de glória em glória, nós somos limpos, aperfeiçoados, transformados para a honra e glória do Pai. Isaías diz assim: e foi subindo como um renovo, como raiz em uma terra seca. Jesus verá o fruto do seu trabalho, você, eu, nós aqui, verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. Você vai ser apresentado a Deus como fruto do trabalho do Senhor, como fruto do trabalho de Jesus. Você é o fruto do trabalho de Jesus. E Jesus vai se alegrar por você. Então assim, esse coração de pedra, esse coração desesperadamente corrupto, esse coração inimigo de Deus, está sendo transformado de glória em glória. Para que lá na frente, quando venhamos a ser apresentados a Deus na última festa, na penúltima festa, nas festas do Cordeiro, justamente venhamos a trazer alegria para Cristo, para a honra e glória do Pai. E é isso. Hoje foi rapidinho, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, porque de fato foi só do 14 ao 24. Obrigado a todo mundo que esteve até aqui, que passou e já foi, que vai voltar depois. A você que chegou até aqui agora. Em nome de Cristo Jesus, que o Altíssimo nos cubra grandemente, que o Espírito Santo possa cada vez mais nos aperfeiçoar para a honra e glória do Pai. E é isso. Se você está gostando dessa história que mudou a humanidade, que realmente mudou tudo e todas as coisas, se inscreve aqui no canal. Ou se está vendo aqui no Insta, nos segue, que vamos continuar essa história. Quando? A gente não sabe. Mas vamos continuar aí para honra e glória do nosso Jesus Cristo, essa história que mudou a humanidade. E continua mudando vidas de forma eterna para honra e glória do Pai. E é isso aí. Let's bora, que Deus é bom, que importa. E só bora, que Deus é bom. É isso aí.